Death Note é um dos maiores clássicos modernos dos animes, e apesar disso, o que eu mais vejo sendo passado sobre essa obra é desinformação. Dificilmente em debates de internet as pessoas vão falar sobre o que de fato é Death Note. Normalmente é sempre as mesmas opiniões sobre ser time L ou time Kira, que o anime fica ruim depois do episódio 26, ou pessoas dizendo que o anime é superestimado sem sequer argumentar. Pra ser sincero, eu nunca vi nenhum desses grandes youtubers de anime comentarem de Death Note de forma que explorasse alguns dos temas realmente importantes e que tornam esse anime tão especial. Recentemente eu resolvi rever essa obra e eu tive uma visão muito mais profunda sobre. Por isso, nesse vídeo, eu quero falar sobre o que é Death Note e como essa história, através dos temas, é até hoje muito única e inteligente. Eu sou o Rick e, por favor, não siga os malucos que dizem que essa porcaria de live action é uma versão melhor que o anime. Enfim, vamos pro vídeo. A história de Death Note começa com Ryuk e Light entediados de suas rotinas previsíveis. É literalmente a primeira página do mangá. Light Yagami é um garoto modelo. Ele é bonito, inteligente, bom nos esportes e vem de uma família estável e aparentemente feliz. No entanto, apesar de tudo isso, o que vemos no início da história é um garoto desanimado e revoltado de como a criminalidade é um elemento habitual e sem importância dessa sua rotina entediante. Segundo ele, o mundo está podre. Ao achar o Death Note, ele encontra um meio de botar seu senso de justiça reprimido pela sociedade em prática, matando todos os criminosos com o objetivo de diminuir para zero a taxa de criminalidade mundial. Pelo menos, é isso que ele quer que você acredite. Mas você não precisa ser nenhum gênio para descobrir logo no episódio 1 que Light é apenas um jovem frustrado, que viveu sua vida mentindo para manter as aparências e que, através desse caderno, encontrou uma forma de validar o seu ego. O seu objetivo não é apenas acabar com a criminalidade, como se tornar o deus desse novo mundo no processo. Ele quer estar acima dos outros e usa essa sua determinação de ir a fundo nesse objetivo como justificativa para ser um deus. Muita gente é facilmente enganada pelo discurso do Light, afinal, essa linha de pensamentos não é incomum e é muito fácil de simpatizar. Eu tenho certeza que tu já viu um caso tão pesado que pensou que a única escapatória para um verme daqueles seria a morte. E daí que surge tanta gente para apoiar o Kira, tanto no anime quanto na vida real. Mas na verdade esse personagem apenas usa do senso de justiça para tornar mais moral o seu verdadeiro objetivo, que não é de criar um mundo justo, é de criar um mundo para si mesmo. Em contraste com Light, nós temos L, o maior detetive do mundo e o maior rival de Kira. Ele é o resultado de uma criança que viveu sua vida para ser um gênio e por isso foi fadado à solidão e tédio. Ele nunca teve um amigo, é socialmente destacável por ser tão diferente dos demais e tem um vício pelo açúcar que é uma espécie de mecanismo de escape, onde através do açúcar ele consegue desviar a si mesmo do peso que não lhe deixa dormir à noite, que lhe traz olheiras. O peso de ser o maior detetive do mundo. Esse peso é exposto dessa forma prejudicial ao personagem, mas ao mesmo tempo é a única coisa que faz com que o próprio valide sua existência. L existe para ser a justiça, e se ele não for, sua existência deixa de ter valor. Por isso ele vive para isso, para ser a justiça. Muita gente tem como uma certeza que Death Note é uma história que fala sobre lados da justiça. No entanto, através do Light e do L, a gente percebe que ambos os personagens apenas usam a justiça como desculpa para que possam justificar o próprio ego. No episódio 2, Light se sente extremamente ofendido quando L ataca sua moral. Ele mata Lindy L. Taylor por isso. Ele quer ver esse cara morto porque ele atacou sua integridade, atacou o seu ego. E esse ego é o que faz Light cometer o primeiro deslize como Kira em Death Note. Assim como Light é movido pelo seu ego, L se sente especialmente mal nos momentos que seus planos contra o Kira dão errado. Isso porque ele valida sua existência a partir de ser o maior detetive do mundo. E quando ele erra, isso fere profundamente o seu ego. Por isso que mesmo em momentos que Light prova sua inocência, ele ainda assim insiste nos seus planos. Ele não quer estar errado. E para isso, ele usa meios até desumanos para comprovar suas ideias. Como deixar o Light em cativeiro mesmo depois das mortes se tornarem e fazer um pai encenar a execução do seu próprio filho. Sério, se o Light fosse mesmo inocente, ia ser uma situação extremamente absurda isso aí. Nenhum desses personagens foi criado para você ver e tomar um lado como correto.
porque a justiça é apenas uma desculpa que eles usam para justificar suas ações. Não que eles não acreditem de fato nesses ideais, mas eles são movidos verdadeiramente pelo ego. E é aí que entramos nos temas que essa história verdadeiramente fala. Essa história é sobre algo muito mais pessoal e humano do que justiça. Death Note é, na verdade, sobre solidão e ego. Tanto Light quanto L são apenas uma representação maior. Mas, se você for reparar, a maioria dos personagens de Death Note está incluso nesses temas de alguma forma. Mizamani teve a família assassinada e sentiu através de Kira que a justiça foi feita. Miz é uma idol de grande sucesso no Japão, no entanto ela é uma pessoa solitária, e ao ganhar o Death Note, ela passa a querer ajudar Kira com o objetivo de agradecê-lo, mas também de se sentir útil. Ela quer validação. A gente vê isso através da forma que ela passa a querer ser namorada de alguém prestigiado como Light, e através dela ser uma pessoa famosa, que está diretamente ligada com o conceito de idolatria por ser uma idol, que ao mesmo tempo é tão amada, mas que não consegue se sentir amada porque não tem ninguém próximo dela que possa fazer isso. Toda a personagem está em volta dessa temática central de Death Note e que cria paralelos de situações muito interessantes, onde essa menina bonitinha que canta músicas fofas está envolvida com o maior caso de genocídio daquele mundo. Tudo isso porque ela se sente só e quer alguém grande do seu lado que possa elogiar, que possa amá-la. O Kira Falso também segue essa ideia. Ele é um adulto solitário e frustrado que encontra no Death Note uma forma de fazer a sua empresa crescer. Como personagem, ele não é dos mais interessantes porque acaba sendo uma caricatura bem básica de um rico frustrado, mas ele exibe bem o tipo de pessoa que usa o Death Note na série. Você nunca vai ver pessoas justas de fato usando esse caderno. Mesmo quando tem oportunidades, é como se a série mostrasse que você precisa verdadeiramente estar mergulhado no mal para usá-lo. Por isso Soichiro nem L chegam nesse ponto, mesmo tendo oportunidades. Voltando pro Kira e o L, ambos têm uma relação muito profunda e que eu considero muito complexa, porque mesmo que ambos queiram matar um ao outro, em uma grande parte da série que a gente vê se desenvolvendo é na verdade uma espécie de camaradagem. O arco onde o Kira perde as memórias é muito interessante e tem o objetivo de caracterizar o personagem do Light e trabalhar o senso de justiça dele fora da experiência com Death Note. Para não precisar entupir a história de flashback ou trazer diálogos forçados, esse arco faz o Light perder as memórias e reagir aos eventos gerados por ele mesmo. É perceptível que em todo esse arco da Yotsuba, o que o Light está fazendo na maioria do tempo é tentando provar sua inocência. Ele tá mais preocupado com isso do que realmente resolver o caso Kira, visto que o mesmo não tem uma visão particularmente ruim sobre o Kira, mas ele prefere esconder isso, afinal, o próprio Light não tá pensando no Kira como prioridade. Embora ele não seja exatamente contra os seus ideais, ele tá mais preocupado em provar que o L tá errado. Esse arco demonstra como o Light sempre foi um mentiroso. Ele não começou isso a partir do momento que se tornou Kira, ele desde sempre usou das mentiras para chegar onde queria. A sua imagem de garoto perfeito estabelecida no início do anime nasceu das mentiras plantadas de Light há muito tempo. E nesse arco vemos ele agindo como sempre agiu, para se safar. Esse arco demonstra pra gente que a verdadeira natureza do Light sempre foi a mesma. E, meus amigos, eu acho essa execução maravilhosa. Porque ela separa o Kira do Light para poder caracterizar o personagem, mas isso de forma que não para a trama. A história continua e progride, a gente continua se aprofundando nesse caso, ao mesmo tempo que vai entendendo cada vez mais esse outro lado do Light, que até então era mal explorado. A relação do L com o Light também se aprofunda bastante nesse ponto, porque vemos ambos de fato trabalhando juntos e tendo discordâncias, criando uma relação muito mais pessoal entre os dois. Principalmente pelo lado do L, na minha opinião. Os adultos de Death Note normalmente são mais sérios. Eu falo normalmente porque tem o Matsuda. Mas o L de fato não se preocupa de entrar na onda da Misa, zoar com Light e até tem mais de uma briga com o próprio, sendo as duas por motivos bobos. É aqui que a gente vê como esses dois são muito mais infantis e emotivos do que parecem. Light e L estão dispostos a matar um ao outro, mas isso não impede de se desenvolver algum tipo de afeição dos dois lados. O Light verdadeiramente respeita o L e o vê como o único equiparável a ele na série. Por isso ele quer tanto derrotá-lo. Tanto que depois da sua morte, tem uma cena onde o Light tá trabalhando sozinho e alucina vendo o L trabalhando ao seu lado. Sério, mano, que
porra é essa? Fora essa linha de pensamento onde ele diz de forma entediada que não existem mais desafios sem o Ryuzaki ali. Essa camaradagem, viadagem, amizade, como você queira chamar, é uma das coisas mais fascinantes de Death Note pra mim. Você dificilmente vai ver uma dinâmica como essa em outras séries. Enfim, após a morte do L, Death Note entra no seu polêmico arco final, que eu já adianto aqui, é a coisa mais subestimada da obra inteira. Durante os arcos anteriores, nós acompanhamos o Kira conquistando seu espaço na sociedade enquanto era perseguido. No entanto, no início desse arco, vemos que essas preocupações são muito menos importantes. Light conseguiu reduzir 70% da criminalidade e não existe figura alguma que consiga lhe causar perigo. Pelo contrário, pouco a pouco mais pessoas se rendiam a Kira. A sociedade aos poucos estava se curvando a ele e não existia qualquer ameaça que pudesse lhe tirar do seu trono. Por isso nós encontramos um Light muito mais egocêntrico. Ele acredita que ninguém pode lhe parar, ele se acha invencível. E podemos ver que isso se tornaria sua ruína. No entanto, eu vou me aprofundar mais nisso depois. Esse arco apresenta uma gama enorme de personagens novos e relevantes para a trama e temática da série. Os principais sendo Nier e Mello, que são personagens que representam lados de L, ao mesmo tempo que funcionam isoladamente e têm suas próprias personalidades. Mello é o lado mais emotivo de L. Ele toma medidas muito mais drásticas que o Nier e tem um ego muito maior devido a se sentir inferior. Ele quer provar sua superioridade pro rival e toma medidas muito absurdas para isso. Eu diria que ele é uma representação de como seria o L se fosse totalmente devoto ao seu ego. No fim da história ele até se redime porque se sacrifica para ajudar o Nier, deixando esse ego de lado, o que demonstra um desenvolvimento do personagem, mas a verdade é que ele é muito questionável em suas ações em grande parte da história. Diferente do Nier, que herda muito do lado racional do L. Na verdade, eu diria que ele age de forma mais racional ainda. O Nier é um personagem muito mais desprendido do ego que os outros de Death Note. Pelo menos, com a importância que ele tem, ele é o único. O Soichiro e o Aizawa são personagens que eu considero que agem fielmente pela justiça. Não dizendo que eles tomam as atitudes mais justas, mas as suas ações são sempre visando isso. O que destaca bastante eles na trama, apesar de não serem gênios. No entanto, o Nier como um gênio e um personagem muito maior e relevante na história tem um valor muito maior ao não ser guiado pelo ego. Light, Mello, L, todos são personagens com propósitos que revelam suas humanidades. Misa querendo ser útil porque só assim pensa que pode ser amada, Mello tendo complexo de inferioridade contra o Nier, Light justificando sua justiça para alimentar seu ego, e L que vive entre sofrer por ser o melhor, mas ter o motivo de viver apenas por ser o melhor. Diferente de todos esses, Nier não tem nada. Ele enxerga todos como bonecos, ele incluso. Ele é desprendido de possuir um propósito. Para ele não importa. E isso cria um paralelo muito legal com o próprio L, que vivia pelo seu propósito, diferente de Nier. Não que ele seja um personagem sem personalidade ou sem emoção, é deixado claro que ele despreza a Kira e também sente aquela adrenalina dos embates mentais. Mas ele não se importa de ser apenas um boneco que vive para cumprir a missão que lhe foi dada. Por isso ele é uma oposição maior ao Kira do que o próprio L. Nier é alguém que não é ferido pelas provocações bobas do Light. É confiante, mas reconhece que não é o melhor, e sacrifica o ego para se tornar o boneco que poderia derrotar Kira. E por isso vence o Light de todas as formas. Mas eu vou me aprofundar mais nessa questão depois, porque eu preciso apresentar um personagem muito relevante que eu ainda não citei até agora. E esse personagem é simplesmente o maravilhoso Teru Mikami. Mikami desde garoto sempre foi uma pessoa que prezava pela justiça, por isso se envolvia em brigas com frequência. Após ver a própria mãe reprovar suas atitudes, ele começou a desenvolver pensamentos mais distorcidos, onde ele não desejava que apenas os criminosos morressem, como pessoas que compactuam de alguma forma com isso, como a sua própria mãe. A partir daí ele estudou para ser promotor criminal e com o surgimento do Kira, ele enlouqueceu e se tornou um fanático por essa figura. Mikami de fato enxergava Kira como um deus e seguia seus ideais à risca. Ao perceber isso, Light deixa na sua mão o cargo de segundo Kira, e Mikami de fato age como Kira agiria. Uma coisa muito interessante desse personagem é que o ponto do Mikami não é o ego. Suas ações são realmente baseadas no seu senso de justiça e adoração por Kira. Ele de fato está se sacrificando pelos seus ideais, tanto que ele sente tanta realização em poder ajudar o Kira, que usa o Death Note de forma exagerada e que eu particularmente acho muito foda. Ah, que é tosco, ah, que é ridículo, mano, foda-se. Olha isso, mano.
A questão de Mikami é que o senso de justiça dele é corrompido e por isso ele faz tanta merda. Fora o fato que ele passa a querer que pessoas inocentes, mas que discordam da visão de Kira, também morram. Embora não de fato ponha isso em prática, porque ele é fiel ao Kira. Voltando pro Light, como eu disse, nessa segunda metade ele está submerso no seu egoísmo. Se o Light, que confrontou o L, já era egocêntrico, esse é quase que completamente uma manifestação do egoísmo. Isso porque ele não vê Nier nem Melo como oponentes para sua altura. Mesmo quando encurralado e com a identidade exposta, ele ainda assim grita pro Nier que ele nunca vai ser o L. Em outros momentos da trama ele age simplesmente de forma descuidada. Ele provoca o Nier na cara dura enquanto ele está sendo atacado pelos fanáticos do Kira, subestima completamente o Aizawa porque não acredita que aqueles ao seu lado têm algum valor, e por mais que tome algumas medidas, sim, eu posso dizer que o Nier tem muito mérito na forma que age, ainda assim, né, é um fato que o Kira perde principalmente pelo excesso de confiança. Mesmo as sacadas boas dele ainda não são tão geniais quanto as antigas. Muita gente acha isso uma forçação de barra, mas é completamente plausível com o personagem. É bom lembrar que esse excesso de confiança vem da situação do Light. Muita gente julga que ele ficou burro, mas nesse ponto do anime, ele é extremamente influente, cheio de fãs pelo mundo inteiro e uma figura que pouco a pouco estava deixando de ser investigada pelas maiores organizações. Na verdade, só tinha um Nier e um Melo atrás dele. Então o Light não tinha toda essa preocupação, porque ele já tinha conquistado um patamar muito alto e estava vivendo anos de soberania. Tipo, mano, por que ele vai se preocupar com o Matsuda, mano? Tipo, o que o Matsuda vai fazer se ele descobrir que o Light é o Kira? Qual que é a influência do Matsuda, tá ligado? No entanto, isso acaba sendo justamente o erro dele. Ele subestima o Nier e num erro fatal do Mikami é botado contra a parede. E nesse momento, ele apela para a única coisa que lhe restou. E que coisa é essa? O seu título. Mas do que ele serve nesse momento? Pois é, pra nada. Kira é a justiça, o deus do novo mundo, a lei. Ele argumenta sobre o seu sacrifício para criar tudo isso, mas Nier apenas nega e revela pro Light o que ele verdadeiramente é: um assassino. Light se tornou Kira em busca de arranjar um significado na sua vida para fugir do tédio, fugir da mesmice. A existência de Kira representa isso. Ele é o herói que Light almejava ser, justo, inteligente, que supera seus desafios e se sacrifica pelo bem dos outros. Esse herói cheio de virtudes que um humano dificilmente iria conseguir ser é Kira, pelo menos na cabeça do Light. Quando Nier nega seu título, uma sucessão de acontecimentos traz Light de volta para a realidade. Light não é parado por L, Nier, nem Melo. Quem o para é o Matsuda, que é um dos personagens que representa um humano comum em Death Note. Ele é o único da polícia japonesa que está no grupo principal que não demonstra ser exatamente contra Kira. Ele mesmo concorda em certos pontos com o mesmo. Matsuda é um cara solitário, apagado dentro do seu grupo e que se sente inferior por isso. Não à toa a gente tem aquele episódio dele invadindo a Yotsuba puramente porque queria se sentir útil. Ele não fez aquilo pela justiça ou porque acreditava que L e Light não iriam conseguir achar a solução. Ele fez isso simplesmente para validação. No resto da história, ele é apenas mais um. Não é inteligente, não ajuda muito e nem tá tão comprometido a fazer isso. Matsuda tá ali porque calhou de ser o seu trabalho e é isso aí. Ele busca ocupar sua mente e se divertir enquanto faz isso. E é esse cara que quase não age pela moral e que não ajudou em nada nessa missão que impede o Kira. E agindo como sempre agiu, pelas emoções, pelo sentimento de vingança. Ele queria se vingar pelo que o Light fez com o pai, da qual Matsuda respeitava tanto. Os tiros de Matsuda são tiros de ódio, e é através desses tiros que Light é forçado a voltar para sua realidade tediosa. Mikami, ao ver o seu retrato de Deus na posição de um humano e agindo como um humano, fica em choque. Sua fé é negada e ele tenta se matar num ato de desespero. Light sai correndo em busca de algo. No entanto, ele acaba voltando para o mesmo lugar onde o anime começa, retornando para morrer na realidade tediosa e solitária da qual ele tanto tentou escapar. Em meio às escadas, entre o céu e o inferno, Light morre. E assim, Death Note chega ao fim. Essa história fala sobre a humanidade de forma muito pessoal, sobre como todos nós buscamos encontrar um significado em nossa vida para fugir do tédio,
e como através disso podemos até sacrificar da moral para conquistar algo que nos faça se sentir bem. Eu não acredito que Death Note queira passar uma mensagem que incentive você a melhorar como pessoa ou queira falar profundamente sobre o que é correto ou errado. É apenas um retrato cru da humanidade, de humanos buscando um significado para viver, humanos com medo de morrer no ostracismo e humanos sendo humanos. Light se auto-intitula como Deus para fugir de tudo isso, mas no final, por mais que ele tente negar, ele é tão humano quanto Misa, seu pai, Matsuda e tão humano quanto L. E Death Note? Death Note é sobre isso.